dos irmãos. Irmãos, antes de eu dar continuidade, e acredito que assim que eu terminar, o irmão Danilo, após isso, virá, tá? Porque eu não vou levar muito tempo, não vou roubar o tempo dos irmãos. Porque infelizmente temos roubado muito tempo em nada. O irmão Danilo virá, depois vai apresentar aqui uma proposta, né? Que os irmãos poderão, então, fazer uma apreciação. Não sei porque está a aparecer a barra embaixo, mas pronto. Primeiramente, irmãos, quero colocar aqui algo bem acentuado no que concerne ao assunto que no princípio foi tratado em relação ao assunto do divórcio e novo casamento. Pelo que eu me lembro, e os irmãos aqui presentes, os irmãos estão aqui porque são líderes, anciãos, que quer dizer que têm a competência, foram investidos de autoridade, de acordo com a luz da Bíblia, para responder e atender aos assuntos relacionados ao reino de Deus e à Igreja de Cristo. Sim? Não é isso que a Bíblia fala? Ok. Então, irmãos, eu vou pedir ao Danilo, por favor, para trazer a minha Bíblia. Deixei aí. Fiquei um pouquinho assim, embolado ao trazer as coisas aqui. Não, só aquela pequena. Tá, obrigado. Nós ontem, na verdade, já chegamos a um consenso. Só que me parece que nós não fechamos as avenidas da alma. Ainda deixamos brechas para o inimigo entrar, porque, irmãos, eu sei que muitos ontem se sentiram regozijados porque, para ser sincero, eu percebi a presença do Senhor ontem. Mas, infelizmente, nem todos perceberam isso. E, lamentavelmente, deixamos brechas e permitimos que o inimigo entrasse outra vez. Qual foi a conclusão que nós chegamos? Irmãos, estava tudo claro. E está claro. O que é que nós precisamos votar como consenso? Não é uma 29ª doutrina. Porque me parece que está passando na ideia de alguns irmãos que o propósito é, vamos votar uma 29ª doutrina. Não é isso que eu entendi. Nós vamos votar o consenso chegado. E qual foi o consenso chegado ontem, irmãos? Não existe tamanha claridade em relação aos pontos. Nós vimos Mateus 19, Marcos capítulo 12, é isso? Lucas 16, Mateus 5. Vimos que os motivos apresentados não estão clarificados. Por esse motivo é que nós fizemos uma retrospectiva e perguntamos: por que nas crenças fundamentais dos pioneiros não aparece lá mencionada? Eu não vejo como uma questão de ausência de luz. Porque, irmãos, me desculpem, a serva do Senhor encerra. Se ela estivesse equivocada na sua forma de locução, o Senhor a repreenderia quando ela disse assim: todos, irmãos, olhem bem para a palavra, todos os fundamentos, todos os pilares da nossa fé estão firmemente estabelecidos e nenhum alfinete deve ser mudado. E mudança não é apenas remoção, mas também acréscimo.
E ela diz que isto foi feito por intermédio de oração, estudo da palavra e divina. Eu entendo porque que o irmão Wagner sempre mencionou, a não ser que tenhamos um profeta. Eu entendo o que ele estava querendo dizer. Irmãos, existe um assunto que nós não precisamos de profeta aqui. Porque eles estão claros. Estão estabelecidos firmemente, irmãos. É um firme fundamento. E o que é que nós estamos querendo fazer afinal? Irmãos, a nossa obra nessa altura, nossa missão, não é essa. Por isso ontem o consenso foi, e eu louvo a Deus pela humildade. Alguns estão entendendo mal o posicionamento do nosso querido irmão Wagner. Alguns ficaram também meio equivocados. A palavra do Senhor me diz assim: aquele que quer ser o primeiro, que seja, mas não é isso que me tem parecido aqui. Até agora, eu noto por parte de alguns de nós um espírito implacável. Porque achamos que se chegarmos a um consenso de deixar que Deus realmente assuma o controle das coisas, irmãos, eu vou dizer uma coisa que é bem clara. Não é a eloquência, não é a sabedoria, não é o zelo, tá? Não é a preocupação de nenhum de nós que vai resolver os assuntos mais controversos. Mas será a nossa submissão a Deus e a nossa humilhação. Ontem eu apresentei aquele texto, porque os 12 irmãos apresentaram esses textos, onde fala que nós precisamos olhar para nós e chegarmos à conclusão que precisamos mudar de opinião. Mas quantos de nós queremos abrir mão disso? Somos tão orgulhosos que achamos que ninguém vai me tirar disso, ninguém... Irmão, somente Deus é infalível. E se o teu raciocínio estiver completamente errado, a tua decepção poderá ser muito grande. E qual foi o consenso? O irmão Wagner levantou e disse sim, eu concordo também, irmão Luciano. Se este for o consenso, está certo. Como ministro, eu não vou realizar casamento. Não vou recasar pessoas nessas condições. É justo ou não é justo? Para o bem, sim, irmão. Vamos chegar ali. Para o bem e o consenso em relação a isto, porque não existe profundidade nisso, então esse foi o consenso. Tá? Claro. Agora, um ponto que foi levantado aqui é relacionado ao batismo, irmãos. Meus amados, travei uma pequena conversação com o irmão Paulo, mas no fim chegamos a uma compreensão simples do assunto. Parecia que estava meio que puxa daqui ou puxa dali. Mas foi uma coisa... Irmãos, sabem por quê? Por mais que você e eu tentarmos achar que temos autoridade para resolver as coisas, você não tem. Você não tem resposta. Você não tem a solução. Deus tem a solução. A primeira coisa que eu trago aqui, tudo bem, vão me trazer o argumento de que se ele casou, estava a viver em adultério, aí ele veio, agora ele sabe o que é verdade. Então, se ele não deixar, continua vivendo no adultério, então não se pode batizar porque ele ainda está em adultério e vai ser um batizado adúltero. Não é essa a preocupação, irmãos? É essa a preocupação dos irmãos? Tá. Sim. Eu quando estou falando assim, estou falando das pessoas que têm
essa forma de compreender o assunto. Essa é a preocupação dos irmãos. Muito obrigado. Nós podemos chegar num consenso bem simples. Também em relação a isso. Tá? Eu sei que o argumento é esse. Mas a questão é, atenção, irmãos, compreensão. Por quê? Dado ao fato de que se esta pessoa, olhem bem, é lógico e é claro essa compreensão, esse argumento é claro, dado em conta que o casamento é vitalício, que se ele estiver nessa condição, está na condição de adultério, não é? Mas só que, no mínimo, irmãos, eu tenho que ter um fundamento escriturístico. Do mesmo jeito que aparece fundamento escriturístico em relação ao casamento vitalício, irmãos, volto a repetir, eu não sou a favor de recasamento, não sou a favor, eu sou contra. Mas, só que eu não me vejo como me posicionar em não batizar alguém que, a princípio, eu sei que vão me apresentar o texto de Levítico, trazer os sacrifícios para o pecado de ignorância. Eu volto a trazer a seguinte questão. Quando se apresenta o texto de Levítico sobre o pecado de ignorância, esta orientação foi direcionada a quem? Ao povo de Israel ou ao mundo todo? Alguém me respondeu que é para todos. Aí eu coloquei um ponto de interrogação. O estrangeiro que viesse da Babilônia ou do Egito, ele podia entrar no templo para fazer sacrifício? Não. Por quê? Claro, irmãos. Ele não estava contado como fazendo parte do povo de Deus. Mas aí eu vejo uma coisa que não tem como abrir mão: o sábado. O que o Senhor disse? Ao estrangeiro que entrar na tua porta, na tua cidade, não faça trabalho. Tudo que envolvia o mundo todo, o Senhor mencionava ao estrangeiro também. Aí eu coloco uma questão. Irmão, existem pessoas que desde que nasceram, cresceram, a religião para eles nunca foi a experiência de vida. Qual é o senso comum social da sociedade? Se você casou e houve algum problema, você legalmente no cartório você pode o quê? E esta pessoa está nessa condição. Ele tem a consciência livre, tem uma consciência em paz, de acordo com o conhecimento que ele tem. Porque ele fez oficialmente. Aí eu chego para ele e digo assim: eu vou julgar o teu caso segundo a luz da Bíblia. De acordo com a luz da Bíblia, você está em adultério, não pode ser batizado. Eu sei que muitos irmãos têm em decor aquela declaração que vem na lição da escola sabatina atrás. Deus a ninguém, olhem bem pelo termo, eu não sei se ali existe uma especificação de classe de pessoas. Esse termo ninguém, eu não sei. Irmãos, depois me ajudem. Eu não estou pedindo que alguém agora faça uma argumentação, mas depois me ajudem. Deus a ninguém julgará no juízo por ter crido numa mentira e por conscienciosamente ter alimentado um erro. Olhem bem, está a falar de consciência. Se Deus não vai julgar alguém ainda consciência, mas que ele foi enganado, ele não tinha esta luz. Ele depois diz que somente aqueles que tiveram contato e fizeram o quê? Quem sou eu? Se o próprio Deus não fará isso. Quem sou eu? Eu tenho que determinar quem e quem não? Meus amados, haja muita calma com o nosso zelo. Porque o nosso zelo não significa nada para Deus. Eu posso achar que eu tenho zelo com entendimento e na realidade não ter entendimento, irmãos.
Tá? Nós precisamos ter muito cuidado e muita atenção. Irmãos, eu nunca aceitei abrir mão dos princípios de Deus. Nunca. O irmão Silas acompanhou isso quando ele esteve lá, em Angola, no congresso que nós tivemos lá. O irmão Silas conseguiu perceber isso. Eu nunca... Sabe o que a palavra do Senhor me diz nos testemunhos? Os princípios de Deus são fogo divino. São fogo, irmãos. E hoje está se colocando fogo estranho. Assim como Nadab e Abiú fizeram no santuário. E esse fogo estranho, ele pode vir de várias formas, irmãos. Suposições, ideias, conclusões, compreensões. E nós não podemos fazer isso, irmãos. Só para dar um exemplo. Lá em Luanda, eu havia feito a ordenação de um irmão que trabalhamos junto durante um tempo. Mas hoje esse irmão criou um racha lá, levou consigo um grupo de pessoas, de irmãos. E sabe qual é a linha de pensamento que ele defende, irmãos? Que ele pode, em nome da justificação pela fé, ele diz que ele pode batizar polígamos. Os irmãos percebem? Dá para abrir mão disso? Dá para se unir com esse tipo de pessoa? Os irmãos percebem? Eu disse, irmão, você siga o seu caminho, eu vou morrer defendendo a palavra. Ah! Sabe como é que somos chamados hoje? Lá, a cúpula dos fariseus. É? Estão a perceber, irmãos? A cúpula dos fariseus. Eu disse, se o que está escrito é ser fariseu, então prefiro ser da cúpula dos fariseus. Porque Jesus também disse que nem tudo que os fariseus viviam era errado. Tá? Por isso é que ele disse que tínhamos que tirar o quê? Se a vossa fé não exceder a dos fariseus, então, irmãos, a justiça. Então, existia virtude neles. Tá? Então, queridos irmãos, eu gostaria que ficasse bem patente a nossa resolução em relação a isso. O voto, irmãos, não é, repito, não é votarmos uma 29ª crença. Não. É a votação do consenso em relação a este ponto. Quanto ao batismo, eu repito, e eu digo qual é o meu posicionamento. Os irmãos não precisam ficar em dúvida. Tá? Não precisam ficar em dúvida. A minha compreensão em relação à ignorância é a que eu defendo segundo a luz da palavra. Porque quando diz que a palavra diz que Deus não tem em conta. Deus não leva em conta o tempo da ignorância. É bem claro. Porque o homem começa a ser julgado a partir não antes do momento, mas a partir do momento em que ele se depara com a luz. Porque ele agora tem conhecimento, ele agora tem claridade, tem esclarecimento e tem orientação. Antes estava desorientado. A partir desse momento, se ele andar desta maneira, irmão, não tem como. Eu compreendo assim, e desculpe, irmãos, não estou criando aqui brecha nenhuma, tá? Eu vou batizar pessoas que vieram nessa condição. Eles não tinham acesso, não tinham a luz que temos hoje. Eu vou batizar sim, irmão. Irmãos, existe uma coisa que nós precisamos perceber aqui. Se o irmão, ele era pagão, não conhecia Deus, não conhecia a palavra de Deus, andava na balada, era funkeiro, era ladrão, tinha muitas namoradas, teve uma mulher, divorciou-se, casou com esta que agora veio conhecer a palavra e dizer, eu preciso me batizar porque eu reconheci que sou um pecador. Eu vou dizer para ele,
eu sou o Senhor, não te batizo? Então, a vida passada passou, né? Jogaram nas profundezas do mar. O que a palavra de Deus me diz? Me diz isso, irmão. Agora, dentro do pleno conhecimento é uma outra coisa. Por isso, repito, não estou abrindo brecha. Não estou abrindo brecha. E o propósito de tudo que estamos falando aqui, irmãos, não é abrir exceção para a libertinagem. Não, 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 irmãos. Atenção. Ninguém que dentre os históricos estiver nessa condição vai ser tolerado, irmãos. Começando por mim mesmo. Tá, amados irmãos? Eu já disse uma vez lá, que quando os irmãos perceberem que o irmão Luciano desviou-se dos principais fundamentos, não tenham receio, coloquem a minha parte. Até antes, pelo contrário, eu mesmo vou dizer isso. Não posso mais. Por quê? Irmãos, a palavra de Deus é fogo sagrado. E nós não podemos brincar com ela. Tá? Então, que fique bem claro, irmãos. Eu não sei se vamos fazer isso no final, depois do irmão apresentar aqui a questão da sugestão do organograma, de como poderemos estar organizados. Tá? Por quê? Porque muitos estavam aqui com a ideia de que não vai querer se votar uma 29ª crença. Não é, irmãos. Não é. Tá? Eu vou pedir aos dois irmãos, com toda a consideração, eu vou permitir apenas que o irmão fale depois de eu terminar. Pode ser? É que não é sobre organização, é sobre o voto. Sobre o voto, ok? Eu queria falar na presença do Deus Altíssimo. Amém. Jesus. Ok. Não faça a votação. Não faça a votação. Eu estou me expondo aqui. Alguns irmãos vão me falar mal, tudo. Não falem mal dos outros. Se já houve um consenso entre nós, não é necessário. Não, olha. Ok, ok. Tá bom. A sugestão é... Ok, vamos. Vamos orar mais, vamos estudar mais, vamos deixar... Ok, tá bom. Irmão? Eu concordo. Eu também concordo. Irmão? O meu ponto é outro. Também concordo. Tá bom? Eu vou repetir. Não é votar que esse contexto ali do que foi discutido. Repito. Votação do consenso. Por quê? Qual foi o consenso? Sim. Ok. Muito obrigado. Mas vou só aclarear um pouquinho. Eu penso que alguns irmãos não entenderam qual foi o consenso. O consenso foi o quê? Se alguém vier com uma situação como essa, aqui, como igreja, o ministro não vai realizar o casamento dele. Mas não há diferença de votar um consenso ou votar sem caso do caso. É Tá bom. uma coisa na prática. Tá bom. Não vota. Então, se essa é a posição da maioria, então está definido. Tá? Está definido. Podemos fazer dessa forma? O que está definido? O que está definido é a questão de não votar. A gente chegou aqui nem sabendo sobre o tema. Eu cheguei sem saber. O que está definido é a questão de não votar. Tá? Não é isso? Não é isso? Ok. Então tá bom. Como alguns irmãos, pela expressão que eu pude perceber, não estudaram o assunto, me dão a entender que muitos vieram, não tinham noção que podia se debater muito sobre essa questão. Então, vamos ter paciência, irmãos. Tanto nós que defendemos essa parte, quanto os irmãos, vamos ter paciência, tá? Então, vamos permitir que os outros irmãos estudem o assunto, analisem, tá? Para que depois a gente chegue a um consenso único em relação a isso, tá? Esse é meu posicionamento também em relação a isso. Não foi me dada a oportunidade de falar. Só que o tempo vai indo, o tempo vai ir e eu não vou conseguir entrar. Espera ao final. Espera ao final, deixa eu concluir. Tá? É para falar sobre isso. Não, sobre o ponto, exatamente sobre o ponto que o irmão falou antes. Só para esclarecer um pouquinho mais o raciocínio do irmão. Uhum. Por exemplo, o irmão falou dos pagãos, a pessoa que vive daquele jeito. Ok. Agora, um adventista, por exemplo, que tem conhecimento, Uhum. você
conhecimento, ou ele ou ela, aí então esse casal separou. Como ele quer vir para o grupo, ou ela quer vir para o grupo, ele ficou para lá, por causa do adultério. Haverá o batismo. Ele não era do mundo. Esse ponto não ficou esclarecido. Ok. Irmãos, cada caso é um caso. Tá, irmãos? Cada caso é um caso. Por quê? Só citar um exemplo, mas é o ser humano que vai tomar conta. Só citar um exemplo. Faz favor, irmão. Irmãos, eu fui recentemente à Bahia. Irmão Roberto. Eu fui recentemente à Bahia, cidade de Catu. E tem uma outra cidadezinha próxima lá que agora não fugiu o nome. E tinha algumas pessoas para serem batizadas. Sim. E todas elas vindas da igreja adventista. Que vai justamente na questão que o irmão Jair apresentou. E quando eu entreguei a ficha batismal, que é a orientação que cada ministro que vai ministrar o batismo entrega essa ficha, né? Que ela seja preenchida, porque lá inclusive tem algumas condições. E aí, analisando essa ficha, um irmão lá perguntou sobre o caso dele. Ele estava amaziado. Ele não estava casado no civil, mas estava, se eu não me engano, 30 anos nessa condição. Ok. E a igreja adventista o batizou. Batizou ele e a esposa dele. Né? E, segundo ele, ela não quis casar no civil. Infelizmente, eu não pude fazer o batismo por causa das orientações da casos e casos. Então, foi um caso que, infelizmente, não foi possível batizá-lo por causa dessa questão. Os irmãos não gostaram, alguns, né? É toda uma situação constrangedora, difícil. Claro. Mas, infelizmente, Eu também, alguém me questionou sobre isso, eu falei a mesma coisa, irmão. Eu falei assim, ó, eu falei com ele, irmão, você quer ser uma nova criatura em Cristo mesmo? Você está arrependido? Qual é o problema de você e sua esposa ir no cartório e legalizar a coisa a nível civil? Eu falei, qual é o problema? Pronto, o irmão falou, não, então aqui eu vou fazer. Ok. Recente agora. Esse mesmo irmão me procurou também. Então, por isso é que cada caso é um caso. Tá? Eu... Posso fazer uma pergunta? Sim. Porque a gente vai ter um caso assim que a pessoa já até me ligou e falou. Eles estão amigados, foi o caso do escândalo do nosso grupo. E eles dizem que vão voltar para o grupo e querem ser batizados. Casar? Eles já tinham conhecimento e agora... Olha, eles foram disseram a mensagem para nós, né? Ele largou a esposa para ficar com a irmã que estava separada do marido mais dentro de casa. Agora eles vivem juntos já, acho que 5 anos ou mais. Me ligaram falando que vão casar porque a esposa deu carta, assinou o divórcio. Eles vão casar e falou para mim, eu vou pro grupo, né? Eu vou pro grupo e quero ser batizado. Em cartório. E vai vir para o grupo e quer ser batizado. Querem ser batizados. Eu gostaria de saber dos irmãos, dá para batizar essa pessoa? irmão faz assim, ó, conversa com eles. Pergunta, irmão, o senhor tinha noção disso? Tinha no casamento? Não, mas eu falei. Não, é isso que a irmã disse, ele tem. Fala assim, irmão, Só que um detalhe, a pessoa me falou o seguinte, olha, eu quero que vocês me provem algo contra mim que eu não posso, porque houve umas conversinhas, porque senão eu vou levar vocês a processo. Fala pra ele assim, ó, eu não tinha noção, sabe isso aqui? Lê os textos, olha, o irmão vem assistir as palestras. Claro, é só. Vem orar com a gente não tem condições de fazer, ó, a gente não tem condições de fazer batismo, Claro. Vocês serão bem-vindos aqui no nosso meio, mas ele quer ser batizado. Ok, irmãos, então vamos entrar agora para o foco aqui. Por quê? Porque até aqui os irmãos conseguiram perceber alguma coisa? Cada caso é um caso, irmãos. Tá? Não podemos...
quem batiza são os obreiros? Foi ordenado. Ordenado. Mas essa discussão deveria ser mais entre os que batizam, né? Entre os ordenados. Eu não sou ordenado para batizar, então a discussão, quando for batizar, a gente vai discutir o caso, cada um. E vocês, Irmão, mas nós estamos aqui no concílio. Só que o engraçado, irmãos, só que o engraçado tem um porém, irmãos. Só que o engraçado é que já existem irmãos no nosso meio, tá? Já há muitos anos atrás, que eles foram batizados nessa condição. Tá? Por isso aqui, irmãos, nós vamos querer falar de uma coisa que já estamos a fazer. Existem irmãos adventistas históricos aqui, não é? No Brasil, que foram batizados. Que vieram, tá? Vieram dessa situação, tá? Para ser sincero, queridos irmãos, eu, apesar de nascer na Igreja Adventista do Sétimo Dia, eu não tinha compreensão do casamento dentro dessa perspectiva. Eu não tinha, tá? E muita gente que veio dentro dessas condições, ou seja, com essa realidade que está aqui, muitos fazem parte hoje, foram batizados. Tá, irmãos? E agora, como é que fica? Estes irmãos. Irmão, Tá? inclusive no PowerPoint eu coloquei sobre essa condição. Tá. Nos primeiros slides, como é que fica o caso das pessoas que já estão no segundo batismo e já foram batizados no grupo. Uhum. Precisamos tratar sobre essa questão também. Né? Saber que tipo de orientação. Uma coisa é certa, ninguém vai tirá-los da comunhão. Uma coisa é certa, ninguém vai tirá-los da comunhão. Ok. Vão continuar na comunhão. Vão ter o status de membro normalmente. Uhum. A minha ideia seria essa. Eu queria explanar depois um pouquinho mais sobre Se isso. você colocou que não pode ser obreiro, não pode... Claro. Isso aí é outra coisa. A senhora White fala isso. Ela, depois de ter dado, ela incentivou a pessoa a ser obreiro, depois ela... Claro, não pode. Isso... em atribuir responsabilidades, neste caso... Quanto a essa parte, irmãos, isso não essa não é a parte da questão. A questão é o batismo em si da pessoa. Porque o que está a se debater aqui é se esta pessoa pode ou não pode ser batizada. Não em relação às responsabilidades adicionais após o batismo. Tá, irmãos? Não significa que a pessoa não possa ser usada em uma outra área. A senhora White mesmo... Claro. Tudo isso, irmão. Existe consenso. A questão é o batismo em si, tá? Não que ela vai exercer após o batismo, irmãos. Então, seria bom que cada um aqui fizesse um estudo, uma análise e revesse bem. Por quê? Porque, no mínimo, irmãos, no mínimo, Deus não pode nos deixar confuso, em confusão sem resposta, apenas baseando no contexto lógico de um ponto para chegarmos a uma conclusão que não. Por quê? Não há respaldo nem no Espírito de Profecia, nem na Bíblia que me diz que pessoa nessa condição não pode ser batizada, irmãos. Me desculpem. Tá? A irmã... Vou dar... a mãe. Faz favor. Ele sabe do certo e errado, inclusive ele e a esposa estavam no grupo. Aí eles dois se separaram. A esposa hoje está no mundo, ele está morando com outra pessoa, reúne no grupo, uma pessoa dessa, no caso, nessa situação, aí ele se casa lá no cartório. Ele vai poder também ministrar nas coisas lá? Não. É isso aí. Não. Mãe, faz favor. A própria condição desse irmão, morando amasiado, ele não fala nada lá. Amasiado, ele perdeu o status de membro. Batizado. Tem como. Perdeu? Faz favor. Nem falar, Vamos deixar... Sim. Enquanto ele não abandonar essa prostituição, ele não deveria nem sequer tomar ceia. Leandro. Eu quero saber, então, sobre esse mundo que não se faz casamento, Recasamento. recasamento, Uhum. recasamento,
Ok. Se separou, nós não vamos realizar Não. o casamento. Se ele quiser fechar, Não. Definido que não vai se votar isso. não, consigo. Consenso. É voto. Não há consenso. Assim, irmão. Alguém pode falar uma coisa pra mim que eu tô na frente? Rapidinho. É a mesma coisa. Vai resolver tudo. Vocês vai resolver. Porque não há consenso. Vai ficar mais 3 anos no casamento. Eu acho que houve consenso ontem. Não há consenso. Houve consenso. Não, só vai. Vamos só deixar. Só vai. Eu sou um que não tem consenso. O que houve foi que eu falei, enquanto a situação não for definida, eu não farei. Pra quê? Pra evitar problemas. Ok. Então tá bom. Tá bom. Faz favor. Não, mas essa seria só com Wagner. Então tá bom. Seria assim, preconceito, o que seria? Implicância com ele? Não. Se ele não vai fazer isso para evitar problema, outros também não podem fazer. Tá bom. Tá certo. Só que o mais incrível é que ontem, após nós termos falado disso, os irmãos ficaram calados. Mas Não foi dada oportunidade. Não. É que o que está acontecendo aqui no concílio, nem sequer ontem, eu não me lembro de algum irmão ter levantado a mão ou ter se interposto para dizer alguma coisa. O irmãozinho Tá? falou que não deveria votar e eu não quis interromper o irmão. Deixa eu só uma coisa. Só pra gente contextualizar aqui. Estava tudo finalizado. Eu vim lá de trás, virei pro Jean e falei assim, Jean, o meu ministério, é assim que começou. Começou por aí. Meu ministério será aceito pelos históricos, havendo essa divergência de ideia? Aí o Jean falou assim, eu não posso definir, não sou eu, lembra disso? Sim. Aí, nesse contexto, não tem nada a ver com consenso. Não, nesse não. Nesse não. Nesse contexto, eu falei, se esse é o problema de aceitar o meu ministério, enquanto não houver isso, eu não faço casamento. Esse foi o contexto. Ok. Sim. Porque não houve consenso. Sim. Sinceramente. Então, ou seja, enquanto não houver consenso, tudo, eu não farei e o meu ministério será aceito pelos históricos. Muito bem. Foi isso que se conversou, né? Deixa eu complementar. Para haver consenso, nós temos que remarcar um outro concílio. Ok? Todo mundo vamos para as nossas casas, vamos estudar o assunto do casamento, cada um fazer a sua parte. Vamos marcar um outro concílio daqui 6 meses, se Deus quiser. Estaremos todos aqui, todos com a mente voltada para esse assunto, assim como os pioneiros fizeram, para ver se a gente consegue chegar em um consenso. Enquanto não chegar-se em um consenso, o Wagner cedeu da parte de não realizar o casamento das pessoas. E o que nós estávamos conversando aqui, que vários apoiam, é que o irmão Jean também cedesse na parte de batizar pessoas que vêm de fora, que não tinha ainda o entendimento. Entendeu? Que a partir do momento que ela tem o entendimento, seguiríamos à risca o que os históricos acreditam hoje. Esse é o entendimento. Tá? Ok. E agora nós Isso, precisamos não vamos entrar na partir pra palestra. organização, porque tem muitos irmãos que estão querendo. Eu vou embora. Enquanto não houver votação, o que eu disse que tem que permanecer do jeito que está. Porque Claro. qualquer medida contrária seria arbitrariedade. O irmão Silva Agora teria que participou estar do jeito que dessa está. situação. Todo mundo sabe que foi várias pessoas Sim, assim. irmão, eu só queria uma coisa que eu não entendi aqui, eu não peguei. É o seguinte, ó. Eu queria saber o seguinte, essa posição, irmão, só um pouquinho. Essa posição de uma pessoa não poder exercer uma função, um cargo de responsabilidade no grupo, ela se aplica ao ímpio que se converteu e foi batizado, mas porque ele já está no casamento, ele não pode fazer isso? Eu só preciso saber essa questão. O adventista quiser ministério, marido de uma só esposa. Mesmo antes, mesmo Mas não isso vai ter que ser tratado também. Tá? Isso teria que ser tratado também. Bom, irmãos. Vamos deixar. Então, Vamos entrar no assunto da palestra. vamos entrar no assunto da palestra, irmão? Porque já deu para
para perceber aqui, né, como é que a coisa está, irmão. Irmão Arnaldo. Tá bom. Só que eu imaginei, não sei porquê, que essa questão foi novamente levantada. Isso é que eu não entendi. Porque eu pensei que a gente ia partir direto. Foi o Luciano que levantou. Eu não entendi. Por que eu toquei nesse aspecto, irmãos? Eu vou explicar um pouco. Sim. Sim, faz favor. Eu vou falar um pouquinho do assunto do casamento e falar por que isso que eu vou falar, esse assunto do casamento gerou, tá? É com relação à votação. Uhum. Eu fiquei muito preocupado, falei até Sim. com o irmão aqui, e o irmão fez uma colocação aí maravilhosa, porque eu ia voltar para Recife muito preocupado. Uhum. Muito preocupado. Por quê? Porque surgiu aqui hoje a ideia de se votar o 29º princípio da igreja. Ok. E o irmão colocou aí, e eu sou radicalmente contra isso. Uhum. Estou falando aqui para todos vocês, sou radicalmente contra isso. Qual é a Claro. minha preocupação? Não estou falando hoje. Eu estou falando daqui a alguns dias, levantar-se outra questão, outra vez, essa questão de se voltar o 29º, o 30, o 31 e vai por aí, princípio. Porque Ellen White e os pioneiros disseram que estavam postos. Vejam o que eu vou dizer, eu estou falando de outro ano, estou falando daqui a 6 meses, daqui a um ano. E isso é muito preocupante, tá certo? Então eu queria colocar isso aqui, que o irmão Sim. levantou muito bem, para a gente pensar muito nisso, porque votar-se um novo princípio é fazer outra igreja, outra denominação. Foi por isso que eu saí da Yara. Ok. Por isso que eu saí da Yara. É isso que É. eu quero colocar aqui. Entendeu? É. E outra coisa, a única coisa, pelo menos que eu lembro, que se voltou assim, se as pessoas saberem o que estava voltando, foi em Dallas. Você aprovou aquele livro. A doutrina da Veja afinidade. o que deu. Uhum. Lembre-se disso. Certo? Muito obrigado, irmão. Pois, por isso é que eu vou já entrar, irmãos. Eu vou já entrar na palestra, irmãos. Desculpe. Quando o irmão Wagner falou, bom, se o problema todo está sendo porque eu faço casamento, realizo casamento, então eu não vou mais realizar, houve um amém geral, assim. Não, eu não falei, não. Você pode falar. Sim. Quantos estão vindo amém? Tá bom. Vamos passar para outro ponto, irmão. Assim nunca vamos. Não vamos conseguir fazer nada, né? Vai embora. Porque é o seguinte, o irmão levantou aí, né? O irmão Luciano também tocou no restante que os fundamentos, os princípios foram estabelecidos. Claro. Quais são esses fundamentos? Todo mundo está ciente de cada fundamento? É isso. Então, é por aí, irmãos. Por isso é que, irmão, vamos passar para o ponto, tá? E Deus vai resolver essas questões assim, tá? Tá, irmãos? Ok. Então, vamos falar sobre a organização, tá, irmãos? Vamos falar sobre a organização. Isso aqui nos... Ok. O primeiro texto para nós meditarmos é o livro de Atos 20, 28 e 29, tá? Livro de Atos 20, versos 28 e 29. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue, porque eu sei isto que, depois da minha partida, entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão o rebanho. E que entre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas, para atrair os discípulos após si. Portanto, vigiai. Lembrai-vos de que, durante 3 anos, não cessei, noite e dia, de admoestar com lágrimas
a cada um de vós. O que nós percebemos aqui, queridos irmãos? O apóstolo Paulo faz uma chamada de atenção e ele dirige-se especificamente para aqueles que recebem uma responsabilidade, que são os bispos. E ele diz que esses bispos, eles têm que ter cuidado deles mesmos e do... Isso quer dizer o que, irmãos? Que se os bispos, se eles não tiverem o maior cuidado de conduzir com sabedoria, à luz da palavra de Deus, eles estarão levando o rebanho para a perdição. E a responsabilidade da morte, da perdição dessas pessoas, será a cada um de nós aqui presente. E nós temos essa grande responsabilidade. E Paulo, então, faz um alerta em relação a isto. Ele diz que entre vós mesmos se levantarão homens. E cada um de nós, irmãos, devia fazer uma pergunta para si mesmo. Será que eu sou esse homem? Será que inconscientemente eu não estou sendo levado a ser este homem? Porque é fácil eu olhar para o irmão Wagner, olhar para o irmão Geandro, olhar para o irmão Roberto e para outros irmãos e dizer assim, eu acho que pela maneira como este irmão observa os assuntos, deve ser este aí. É mais fácil, irmão. Cada um de nós, por isso é que Paulo fala, olhai por vós. Porque inconscientemente você pode ser esse instrumento. Então nós precisamos ter muito cuidado e muita atenção, irmãos, para que não possamos cometer determinados erros. Eu vou saltar agora para esse trecho que diz: a menos que as igrejas sejam organizadas de tal maneira que possam ter e impor ordem, nada poderá esperar quanto ao futuro. Os irmãos esperam alguma coisa no futuro diante dessa realidade? Esperamos alguma coisa? A nota da pena inspirada diz que nada. Nada. Não diz que alguma coisa poderá. Não, nada. Nem a promessa que muitos de nós falamos. Nada. E sabe o que é que me preocupa? Cada vez que a gente sai dos nossos aposentos e vem para cá, é que nós, infelizmente, estamos cometendo o mesmo erro de 1888. Os irmãos viram quando foi apresentado a primeira palestra? Sobre a divindade de Cristo? Conseguiram perceber? Os irmãos sabem que esse foi o tema controverso em Minneapolis? Enquanto nós não tivermos a percepção, nada podemos esperar em relação ao cumprimento da promessa. Os irmãos sabiam disso? Irmãos, nós estamos em grande risco. Estamos em grande perigo. Se os irmãos olharem bem para a linha profética, para o quadro profético, quantos anos faltam para 2020? Uns 2,5 ou 2,3, qualquer coisa assim. Irmãos, para quem estuda as profecias, olhando para o contexto das gerações, dentro da profecia, esta geração que vai completar 40 anos em 2020 é a quarta geração do Adventismo após a apostasia. E o que é que nós estamos a fazer? Voltando para Minneapolis. Leiam bem, eu não sei se nós temos lido realmente com o espírito e com o entendimento. Leiam bem Cristo e sua justiça.
Leiam bem o livro reexaminado de 1888, irmãos. Não está se pregando Cristo, justiça nossa. E qual foi o ponto focal? Era de reconhecer a divindade de Cristo. Mas o que está acontecendo, irmãos? Infelizmente. Desorganizados, sem o foco da mensagem, não temos nada a esperar, irmãos. Oh, como Satanás se regozija se alcançasse êxito em seu esforço de penetrar no meio deste povo e desorganizar a obra num tempo em que a organização integral é essencial e constitui a maior força para evitar os levantes espúrios e refutar pretensões não abonadas pela palavra de Deus. Satanás sabe disso, irmãos. Precisamos manter as linhas uniformemente para que não haja quebra no sistema de organização e ordem, que se ergueu por meio de sábio cuidado e labor. É isto que os irmãos estão velando. Que não podemos criar uma pirâmide. Mas que a organização é essencial. Satanás bem sabe disso. Que o êxito, a força, aí diz, constitui a maior força, irmãos, para que não entre apostasia e refutar pretensões não abonadas pela palavra de Deus. Continua. Não se deve dar autonomia a elementos de desordeiro que desejem controlar a obra neste tempo. Alguns têm apresentado a ideia de que ao aproximar-nos do fim do tempo, cada filho de Deus agirá independentemente de qualquer organização religiosa. Eu quero contar algo para os irmãos aqui. Antes de eu vir para cá, quando alguns irmãos se aperceberam que teríamos aqui um concílio, alguns irmãos pensaram que o propósito desse concílio é para institucionalizar o ministério, o movimento. Tá, irmãos? A palavra do Senhor nos diz que o povo de Deus precisa trabalhar organizado. Agora percebe, a primeira nota diz, não se deve dar autonomia a elementos desordeiros que desejam fazer o quê? Controlar a obra neste tempo. O que é controlar a obra? Bom, já foi esclarecido aquele mal-entendido, né? Embora não seria desta forma que as coisas teriam que ser feitas, mas a realidade, irmãos, eu quero confessar uma coisa para os queridos irmãos, ao chegar nessa nota aqui. Eu disse isso para alguns irmãos que estivemos a conversar ontem. Sabe o que é que me parece às vezes? É que parece que, na forma, eu não sei, eu creio que talvez não é o que está na mente dos irmãos. Mas o que me parece muitas vezes é que parece que nós selecionamos, colocamos pessoas acima de nós. E eu noto muitas vezes quando o irmão Geandro faz uma observação, me dá a impressão de que nós não temos a liberdade de expressar aquilo que nós percebemos, aquilo que nós entendemos na palavra. Parece que o ministério está em torno, sob o controle de uma pessoa. É por esse motivo que nós precisamos salvaguardar os nossos irmãos. E é por causa disso que surgem opiniões de pessoas dizendo que estamos colocando o irmão Silas como papa dos históricos. Por quê? Vou dar um exemplo prático. Quando o irmão Wagner fez a pergunta, o irmão respondeu: eu não tenho resposta para dar quanto a isto. Aí eu me perguntei,
que autoridade tenho eu como um dos anciãos ordenado, que autoridade têm os meus irmãos aqui reunidos como anciãos e líderes, e o que estamos a fazendo neste concílio, se tem que depender de alguém que vai determinar o que se fazer. Eu não sou contra o irmão Silas. Me perdoem, irmãos. Eu peço, repito, peço que não me entendam mal. Não está aqui um sambalado a fazer uma campanha contra o irmão Silas. Irmãos, percebam bem o que estou querendo trazer aqui, nesta hora. Tá, irmãos? Eu amo muito meu irmão Silas, e ele é homem, está sujeito a errar, está sujeito a se desviar, tá? Todos nós aqui estamos sujeitos a isso, por isso é que a ordem veio da parte do Senhor. Onde está teu irmão Caim? Sou lá o guardador do meu irmão, ex-guardador do seu irmão. E é isso que não acontece. Nós simplesmente olhamos para um bom homem de Deus trabalhando e não estamos dispostos para aconselhar. E quando a gente percebe que alguma coisa não está indo bem, ficamos murmurando no canto e não vamos ter com a pessoa. Isso é completamente errado também. Então, irmãos, o que me tem parecido muitas vezes é isso. Sabem? Eu compreendo porque que o irmão Silas não está muito bem em relação a isso. Sabem por quê, irmãos? Porque eu já fui e tenho sido acusado muitas vezes, lá do meu país, que eu tenho a pretensão de controlar e dominar a obra. O irmão Silas acompanhou isso de perto, assim, ele viu. E quando se coloca mais algumas ideias na cabeça dele, que, eu repito, me considerei um mercenário, irmãos. Eu me considerei um mercenário, tá? Quando coloca-se outra vez na cabeça dele de que, olha, formou-se uma cúpula de rebelião para tirar completamente a autoridade que o nosso amado irmão tem. Irmãos, vocês não imaginam a dor, tá? Os irmãos não imaginam a dor que está aqui. Eu ainda não estou bem restaurado também em relação a isso. Tanto é que ontem, quando o nosso irmão lá, que está em pé na porta, quando ligou, tá? Ele enviou uma mensagem pelo WhatsApp, perguntando como estavam as coisas por aqui. O irmão respondeu. Aí o irmão disse, olha, não, vamos lá ligar para ele. Eu disse, vamos, irmão. Ligamos para ele, o irmão atendeu e disse, olha, irmão, feliz semana, olha, graças a Deus aqui as coisas estão correndo na medida do possível, estamos indo bem. Inclusive deu-se uma ideia para termos um programa, se possível, teremos uma noite de vídeo a mais. É assim, irmão, o irmão Luciano está aqui, fala com ele. O irmão logo que me entregou o telefone, ele não sabia que já estava na minha mão e disse assim, olha, eu não quero falar com o Luciano, eu quero falar contigo. Os irmãos acham que isso é bom? Os irmãos percebem como Satanás consegue minar? Os irmãos percebem por que a nossa preocupação? Irmãos, eu tenho irmão Silas como se fosse um pai para mim. Tá? Ele é mais do que um irmão na fé. E eu sinto o meu coração assim, irmãos, como se fosse uma faca. Mas, infelizmente, nós não conseguimos discernir como o inimigo tem procurado, irmãos, trabalhar no nosso meio para fazer todo o esforço possível para desfazer o plano de Deus, irmãos. Não conseguimos perceber isso. Aos poucos, nós fomos empurrando o nosso irmão num canto que nós não percebíamos que estamos colocando ele no perigo, irmãos. E nós somos culpados. Eu
não sei como ele está. Muitos irmãos, a maioria talvez irão embora hoje. Ele só virá amanhã. Vai valer o quê? Se a maioria vai estar já indo embora. Irmãos, nós precisamos ser vigilantes. Porque nós estamos batalhando com um inimigo que existe há mais de 6.000 anos. Ninguém aqui tem, por mais conhecimento, ainda que um irmão apareça aqui e me diga que tem a Bíblia de cor completa na cabeça, todos os testemunhos na cabeça, você não está habilitado, nem sequer para mover uma unha de Satanás. Mas nós nos achamos autossuficientes. Temos muito conhecimento. Continuamos na condição de laodiceanos. O tempo está terminando. Mas infelizmente os históricos estão na condição de virgens adormecidas. Há um sono profundo, irmãos. O sono é tão profundo que não conseguimos perceber nada em relação a esses aspectos. O sono é tão profundo que nós não conseguimos perceber o que Deus queria fazer conosco, o que Ele queria realizar nesse concílio. Era propósito de Deus que a justiça de Cristo fosse vindicada mais uma vez aqui nesse concílio. Era propósito de Deus que trouxéssemos ao ponto mais claro aquilo que se perdeu em Minneapolis. Mas infelizmente, nós colocamos uma pedra. Ainda nos mantemos com as nossas próprias ideias, com o nosso orgulho, com a nossa exaltação. Abrir mão daquilo que achamos que é propriedade nossa. O conhecimento que você tem não é seu. A palavra que você tem, irmão, não é tua. Foi Ele quem concedeu para você. Mas ainda assim achamos que nós somos capazes de resolver aqueles problemas que vemos que aparentemente não tem solução. Mas Deus tem a solução, então deixemos com Deus. Cristo dá poder à voz da igreja. Em verdade vos digo, que tudo que ligardes na terra será ligado no céu. E tudo que desligares da terra será desligado no céu. Não há apoio para um homem levantar-se por iniciativa própria e defender as ideias que bem entender, sem considerar a posição da igreja. O irmão disse assim para mim, como é que nós não podemos ainda, porque o irmão Silas não está cá. Eu disse, irmão, nós estamos colocando o nosso irmão no perigo. É isso que nós estamos fazendo. Nós estamos empurrando o nosso irmão para a perdição. Eu não gostaria de ver a tamanha obra que o nosso irmão fez e depois amanhã, logo no final, no ponto final, vir a pecar por causa de nós e tudo que ele fez servir para nada. Você ficaria feliz com isso? Testemunho para a Igreja, volume 3, página 450 a 51. Deus concedeu o mais alto poder abaixo do céu. A sua igreja é a voz de Deus em seu povo, unido na qualidade de igreja que deve ser respeitada. Não é a opinião de uma só pessoa. Não é a opinião de um punhado assim, 2, 3, 4 pessoas. Mas é uma comissão como essa que está aqui. É uma assembleia. Por isso é que estamos aqui, irmãos. É para tratar esses assuntos. Caso não houvesse disciplina e governo eclesiásticos, a igreja se esfacelaria. Não poderia manter-se unida como um corpo. Sempre tem havido indivíduos de espírito independente, pretendendo estar certos, e que Deus o havia ensinado, impressionando e guiando especialmente. Sempre vai haver. Mas a realidade é que, enquanto não houver disciplina, tal como já foi
apresentado aqui. O irmão Jandro tocou muito nesse aspecto aqui também. Então, irmãos, não poderá haver um grupo, um corpo unido. Testemunhos para a Igreja, volume 3, página 428 e 429. A ordem eclesiástica na igreja primitiva. A Tito, meu verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, Pai, e da do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Por esta causa te deixei em Creta, para que prosseguisses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesse que? Anciãos, como já te mandei. Olhem como a igreja primitiva estava organizada. Algumas pessoas acham que a igreja primitiva era meio que, sei lá, cada um por si, bom, eu recebi o Espírito Santo, então tenho autoridade para fazer. E vai e fazia. Não era assim, irmãos. Havia ordem, irmãos. Paulo diz que ele havia deixado Tito em Creta para que mantessem em ordem os irmãos que haviam restado. E que ele, olhem bem, ele, pela autoridade que recebeu, através da imposição de mãos, estava agora em altura também de ordenar e estabelecer anciãos em outras localidades. Essa era a ordem da igreja. Essa era a forma de organização da igreja, irmãos. A Tito, meu verdadeiro filho. Esse texto nós já lemos, né? A igreja organizada no tempo dos apóstolos. Estamos lendo o livro Testemunhos, Conselhos para a Igreja, página 250. Diz assim: a organização da igreja em Jerusalém deveria servir como o que, irmãos? Modelo para a organização de igreja em todos os outros lugares em que mensageiros da verdade conquistassem conversos ao Evangelho. Aqueles a quem fora entregue a responsabilidade da administração geral da igreja não deveriam assenhorar-se da herança de Deus, mas como sábios pastores, apacentar o rebanho de Deus, servindo de exemplo ao rebanho. Ninguém deve se sentir como o Senhor da obra, como o Senhor da igreja. Como importante fator no crescimento espiritual dos novos conversos, os apóstolos tiveram o cuidado de fazer o quê, irmãos? Cercá-los com a salvaguarda da ordem. Irmãos, a ordem é uma salvaguarda. Enquanto não houver ordem no nosso meio, nós estamos propensos e abertos para todo tipo de ataque do inimigo. As igrejas eram devidamente organizadas em todos os lugares da Licaônia e da Psídia, onde houvesse crentes. Eram indicados, olhem bem, irmãos, eram indicados oficiais para cada igreja e ordem e sistemas próprios eram estabelecidos para que se conduzissem todas as atividades pertinentes ao bem-estar espiritual dos crentes, irmãos. Então, havia um sistema bem organizado. Não é um sistema corrupto de hoje, não é um sistema religioso da atualidade, mas havia um sistema próprio e bem estabelecido naquela época. Os pastores devem ser amantes da ordem e praticantes da autodisciplina. Então poderão com êxito disciplinar a igreja de Deus e ensiná-la a trabalhar em harmonia. Os anjos, irmãos, eu gostaria que todos prestassem atenção para essas declarações aqui. Os anjos trabalham harmoniosamente. Perfeita ordem caracteriza todos os movimentos. Quanto mais atentamente imitarmos a harmonia e a ordem da multidão angélica, tanto mais bem-sucedidos serão os esforços desses agentes celestiais em nosso favor. Se não vir necessidade de ação harmoniosa, e formos desordeiros, indisciplinados, desorganizados em nosso modo de agir, olha o que está escrito. Os anjos que são totalmente organizados e se movem em perfeita ordem, não conseguem agir com sucesso em nosso favor, eles se afastam entristecidos.
Sabe quantas vezes isso já aconteceu aqui, no nosso meio? Sabe, irmãos? Variedíssimas vezes. Tá? Pois não estão autorizados a abençoar confusão, desordem e desorganização. Eles não estão autorizados, irmãos. Os que possuem a unção do alto desejarão em todos os esforços estimular a ordem, a disciplina, a unidade de ação. E então os anjos de Deus podem cooperar com eles. Mas, olhem só, nunca esses mensageiros celestiais darão seu endosso à irregularidade, desorganização e desordem. Nunca. Por isso, nós estamos tateando com nossos próprios esforços. Até aqui, tudo que já se fez foi porque planos humanos foram bem planeados, irmãos. Eu cheguei nessa conclusão. Porque se a palavra diz que eles nunca e não estão autorizados, é porque até aqui planos humanos bem traçados foram feitos. Eu não digo que em nenhum momento houve a ação de Deus. Mas sabem por quê? Misericórdia de Deus. Ele usa de misericórdia, irmãos. E nós confundimos a misericórdia como sendo a vontade de Deus. Estamos indo muito bem. Não, irmãos. Nós não estamos indo bem. Não estamos indo bem. Tá, irmãos? Satanás bem sabe que o sucesso só pode encontrar a ação ordeira e harmoniosa. Sabe que tudo quanto se acha ligado ao céu está em perfeita ordem e que sujeição e perfeita disciplina marca o movimento da multidão angélica. É seu estudado esforço levar a professos cristãos o mais distante possível dos arranjos feitos aonde? Pelo céu. Portanto, ele engana mesmo o professo povo de Deus, olhem só, e o faz crer que a ordem e a disciplina são inimigos da espiritualidade e que a única segurança para eles é deixar que cada um siga a própria conduta e haja independentemente do corpo de crentes. Que está unido e trabalhando para estabelecer disciplina e harmonia de ação. Todos os esforços feitos para estabelecer ordem são considerados o quê? Perigoso. Uma restrição da justa liberdade e, consequentemente, deve ser temido como? Para muitos estabelecer ordem, queremos criar sistema para... Um texto de responsabilidade, ele era um ancião. Se os irmãos lerem bem, só que eu não coloquei aqui, mas eu vou pegar depois o texto. Paulo, há uma das cartas que ele escreve, acredito que alguns irmãos já... Você disse que escreve para os irmãos, a todos nós anciãos, ele se inclui como ancião. Por quê? A igreja primitiva no passado só havia 2 cargos eclesiásticos, tá? Que é ancião e diácono, tá? O bispo, ancião, presbítero, sei lá, é que era chamado de ministro do evangelho. Mas ao longo do tempo da história, tá? As coisas se mudaram e transformaram um dom espiritual como o cargo supremo da igreja de Deus, que é chamado de pastor, tá? Por quê? Pastor é dom. Qualquer um dos irmãos pode ter esse dom, tá? Mas isso não significa que ele tenha uma responsabilidade eclesiástica. Então, no passado, se os irmãos quiserem compreender isso, leiam o livro do pastor Russell Burrill, que escreve o livro Como Reavivar a Igreja do Século XXI. Ele escreve o livro intitulado Revolução na Igreja. Foi lá onde eu compreendi plenamente esse contexto, que a igreja primitiva só havia 2 cargos eclesiásticos. Russell Burrill. Tá? É mesmo assim, com 2 R. Burrill. Tá? Russell Burrill. Ele escreve Como Reavivar a Igreja do Século XXI e escreve esse livro Revolução na Igreja.
Tá? E ele ali fala, principalmente no livro Revivando a Igreja no século 21, ele fala que a igreja precisa voltar ao modelo primitivo, irmãos. Se nós queremos ver o cumprimento da promessa, irmão, nós precisamos seguir o modelo da igreja primitiva. Então, nós temos exemplo no Antigo Testamento com Moisés, que quando ele tentou fazer a obra sozinho, Deus enviou Jetro, seu sogro. Ué, Moisés, isso não funciona assim não. Designa homens. Então, qual é o nosso objetivo? Não é tirar o nosso amado irmão Silas, não. É que se designa homens, que haja uma obra mais abrangente, irmãos. Uma organização mais expansiva da obra. É esse o nosso real propósito. Mais harmoniosa, mais simétrica, conforme nós lemos aqui. Então, esse é o nosso desejo, queridos irmãos. E eu estou terminando agora com a minha parte. Dizer que esse é o desejo de Deus, esse é o seu propósito e vontade, e nós não podemos decepcionar o nosso Pai do céu. Por favor, irmãos, precisamos sair daqui, porque eu viajei, atravessei o continente. Os irmãos sabem que há tantos riscos nessa coisa de viajar de aviões. Irmãos, nos sacrificamos, tal como disse o irmão que estava aí há pouco tempo, não nos sacrificamos para vir e voltar, quer dizer, do jeito que a gente veio, voltar da mesma forma. Quando chegamos lá, irmão, relatório, como é que foi lá? Infelizmente, nada. Do que valor nosso esforço, nosso dinheiro, nosso tempo, nossa disposição, nossa vida, nossa entrega? Então, nós temos que sair daqui com uma resolução, irmão. Danilo vai vir agora. Danilo, pode já passar aqui apenas? Eu conheço gente de grupo que já falou para mim, tem muito dinheiro guardado disso, não sabe nem o que fazer. Já viram? E não quer enviar da forma que é, cuidado que não quer enviar. Aí então, organizando direitinho, as pessoas vão organizando. Este, né? É só um só. Eu juntei. Aí todo grupo envia um recurso que pede. Coloca esse aqui primeiro em cima. Põe e joga depois. O Matheus mandar no e-mail pra gente. Sim, tem. Irmãos, notem só, irmãos. Eu mencionei, foi ontem, mencionei que São Tomé, Cabo Verde e Guiné-Bissau são países de fala portuguesa. Timor-Leste falam português, irmãos. E nós temos a responsabilidade. Eu sei que não é só os países da fala portuguesa, tá? Por quê? Na companhia do irmão Geandro, quando estivemos lá em Valadares, recebemos telefonema de um irmão adventista que abraçou a mensagem dos históricos, ou seja, a mensagem do pioneira, e pediu, ele havia conversado comigo também depois, né? Pediu que era para o irmão se deslocar daqui para os Estados Unidos para ir lá realizar o batismo dele. Então, irmãos, a nossa responsabilidade é mundial. Irmão, eu tenho uma irmã em Boston, ela me ligou, ela é sozinha, não existe outro ser humano da família dela, ela é a única pessoa do mundo. Eu também tenho um que é meu amigo que está lá. Ela tem muito dinheiro guardado, e ela falou assim pra mim, irmã, vou mandar pra você. Eu falei, não envia pra mim não, envia pro irmão Silas. Ela, mas eu não conheço esse povo, porque ela agora acredita na nossa mensagem, saiu da igreja adventista, quer deixar os bens pro povo. Mas quando que a gente vai falar, deixa aqui pra mandar pra mim? Nunca. Os irmãos percebem como os anjos já têm trabalhado e a gente não tem percebido isso? Então, irmãos, vamos agora dar uma olhada aqui para o Danilo, para ver se a gente percebe um pouco qual é a ideia, tá, irmãos? Irmãos líderes, anciãos, tá? Vamos prestar atenção aqui agora. Pessoal, nós temos alguns irmãos aqui que já estão querendo ir embora. Então, eu vou fazer um pedido. Não vamos citar exemplos, tá? Eu sei que, por exemplo, a irmã citou o exemplo, tem uma irmã. Vamos deixar os exemplos para depois. Nós precisamos... Sim. Sim, eu estou falando na minha parte aqui para poder dar tempo. Tá? Nós precisamos
de fazer uma introdução de decisões. Tá? Nós não precisamos mais de exemplos. Agora, neste momento final, nós precisamos de decisões. E eu gostaria muito, primeiramente, de fazer uma oração antes. Certo? Eu gostaria que o irmão Girando viesse até aqui para orar por nós e por mim, principalmente, que vou estar aqui à frente mostrando algo, entendeu? Que pode influenciar toda a nossa estrutura como obra, tá? Santo Deus, eterno Pai, nós te rogamos mais uma vez prostrados de joelhos, que o Senhor possa continuar nos dando essa reunião através do Padre Danilo, nos dando sugestões, ó Pai, para o melhor andamento da tua causa. Senhor, nossos corações estão abertos, ó Pai, para uma melhoria. Amém. Nos ajude. Sabemos que o poder precisa ser de decisões precisam ser descentralizadas. Mas, ó Pai, que seja para a honra e glória do teu santo nome. E ajude também para que o irmão Silas possa compreender isso. Amém. E ninguém aqui está querendo dominar a tua obra. Tem misericórdia, Senhor. Nós te imploramos a tua bênção, a tua graça, em nome de Jesus. Amém. Bom, pessoal, eu gostaria que todos os líderes agora chegassem um pouco mais perto para a gente poder analisar bem certo, porque são gráficos e às vezes a letra está um pouco pequena, tá? Talvez fique difícil de vocês poder visualizar. Eu preparei um texto sobre conselho sobre mordomia, na página 59, primeiro parágrafo, vem dizendo: como considerais nossa obrigação para com Deus, que nos dá a vida e a respiração e todas as bênçãos que desfrutamos? Quereríeis que nossa dívida para com Deus fosse continuamente aumentando? Roubar-lhe-eis a parte que Ele nunca nos deu para usar para qualquer outro propósito, que não o de fazer a sua obra avançar, manter-lhe os servos no ministério? Em resposta à vossa pergunta, interroga o profeta Malaquias: roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Como se não houvesse vontade de entender essa questão, vem a resposta: nos dízimos e nas ofertas alçadas. Com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós toda a nação. Toda a nação. O ênfase é: os dízimos, eles são exclusivamente para manter a obra. Fazer a obra ir à frente. Tá? Com ordem, assim como nós já vimos aqui. E o que nós devemos fazer para que isso aconteça? Com ordem, com decência. Nós temos que nos organizar. De onde nós temos que buscar a inspiração para a organização? Voltar às veredas antigas. Tá? Vamos olhar para o passado. Voltar às veredas antigas. Lá é onde tinha o melhor conhecimento, a maior inspiração para nós continuarmos a caminhada para frente. Tá? Então, irmãos, esse daqui é um organograma organizacional de líderes históricos. Tá? Para que a gente pudesse fazer uma estrutura. E hoje, eu falei para o meu amado irmão Adelci, né, quando a gente estava ali conversando ali sobre alguma situação, a gente entende a intenção. Só que eu falei para ele um negócio, fiquei pensando, fui até fazer uma oração ali fora. Davi, enquanto Saul estava com vida, ele não usurpou tomar a frente.
Nós temos que conciliar isso daqui para que o irmão Silas, nosso amado e querido irmão, concorde conosco. É o que nós necessitamos agora no momento. Nós não necessitamos decidir entre nós somente e ele ficar de fora da decisão. Seria uma injustiça. Ia acontecer igual aquele servo que matou Saul. Certo? Então, é uma ideia a ser proposta. Nós precisamos estar em comum acordo, em união na ideia. Outra coisa, alguns podem perguntar: ah, mas no passado, os discípulos, os pioneiros, eles tinham um consenso doutrinário. Correto? Mas qual era o consenso doutrinário que eles tinham? São 28 princípios. Nós sabemos que são isso. Que Deus nos ilumine conforme nós somos na caminhada. Vamos pedir para Deus ir nos ajudando. Certo? Existem coisas que já estão levantadas dentro do grupo dos históricos que eu acredito aqui que tem muitos que concordam. Correto? Mas para uma organização, necessita pelo menos ter uma pilastra principal de um mesmo pensamento. Pelo menos uma. Tá? E são as 28 doutrinas que os pioneiros cravaram na história. Essa eu acredito que todos aqui estão de acordo. E isso vai fazer com que reja esses membros líderes que vai dominar toda a estrutura. Porque a estrutura realmente não pode estar na mão de um homem só. Tá? Nós sabemos que existem opiniões, existem divergências em alguns pontos, mas na época de Cristo não existiam os fariseus, não existiam outras linhas de pensamento. Eles, mesmo assim, não eram irmãos. Correto? Se não conseguimos chegarmos num acordo em alguns aspectos, com referência à profecia, com referência a algumas outras coisas, não é por isso que eu vou renegar meu irmão. Nós temos que manter unidos, porque essa mensagem, ela tem que alcançar a grande multidão. Os únicos que vão ter, eu acredito que é conhecimento de todos aqui, totalmente a verdade nos últimos dias, são os 144 mil, que vão ser selados com o selo do Deus Altíssimo. Vão ter entendimento porque foram inspirados ao conhecimento por Deus, para chegar a esse conhecimento. Não quer dizer que eles talvez não estejam presentes no nosso meio, na nossa caminhada. Talvez nos auxiliando em um tropeço, em alguma coisa que nós erramos. Esperamos isso. Nós temos que almejar essa expectativa. Tá? E aí, a proposta é organização, cobrança, para que as coisas aconteçam. Tá? Assim como era no passado. Os discípulos, que era o corpo organizacional, junto com as instituições, cobravam dos outros líderes. Então, aqui nós temos todos os membros líderes, assim como nós estamos aqui. Esses são o que regem toda a estrutura. Tomam as decisões por votação. Vamos fazer uma escola de profetas. É feita uma comissão com todos os líderes de todos os grupos. Todo mundo, a maioria aprovou. Aí sim, não é questão doutrinária. É por projetos, a elevação da obra, eventos, projetos. Reunimos, vamos pegar então uma parte para isso. Necessita-se centralização do dízimo. Nós temos a necessidade disso, tá? Então, o que acontece? Esses líderes, por votação, eles tomam as decisões. Mas tem como nós estarmos aqui reunidos sem ter pessoas para organizar as nossas reuniões e colocar os pontos levantados
Não temos. Então, eu coloquei 12, pensando nos discípulos. 12 anciãos, pensando na estrutura do passado, tá? Que representa o mundo, as 12 portas lá da cidade celestial, então com o nome dos discípulos. Esses 12 representam a humanidade. Quando você se fala 12, você está representando todo o globo. Então, esses 12, eles vão ficar por cima, recebendo todas as informações para passar para os membros líderes. Tá? E todo o restante da estrutura vai numa cadeia. Então nós temos 12 pessoas que serão escolhidas. Não necessita ser hoje. Tá? Temos primeiro que conversar com o nosso amado irmão Silas, de preferência, explicar para ele, pedir orientação, pedir para orar por ele. Tá? Se às vezes ele tem uma ideia até melhor. Né? Sim. E aí, nós temos esses 12 que respondem pela organização mundial. Tá? E passam para os membros líderes votarem. Eles só organizam, passam relatórios. E aí nós temos dois anciãos principais para tomar conta de cada país. Esse número 2 aqui é só exemplo. Tem lugares que talvez necessitariam de mais, por causa da quantidade de situações, de membros, da estrutura. É um exemplo. Tá? O de cima também, que é 12 também, é um exemplo. Isso. Acho até bonito o número 12. Sim. Nós aqui que estamos aqui, os líderes, que vamos decidir, pedindo orientação ao Eterno, logicamente. E em seguida, desses 2 que tomam conta do país, justamente porque eu coloquei o 2 porque eu vejo que a nossa obra não tem tantas pessoas ainda para poder, né? 2 eu acho que seria, hoje na atual organização que nós temos, seria um número razoável. Esses números aqui eu pensei na qualidade. Tá? E 2 pessoas responsáveis pelos obreiros de cada estado. E esses 2, né, responsáveis, eles cobrariam os obreiros municipais. Tá? Estariam visitando os grupos, vendo como que está acontecendo, passando relatório. Os do país passando relatório para esses 12 e esses 12 passando relatório para nós. É uma organização básica. E aqui nós temos os grupos históricos. Todo grupo histórico tem que ter, para que a coisa funcione, um líder e um tesoureiro. É o mínimo de organização que a gente precisa ter em cada grupo. Um líder e um tesoureiro. Tá? Então, essa é a estrutura. Qual que é a proposta que repassa do dízimo? A parte Vamos mostrar agora. Vamos mostrar. É o próximo slide. Essa estrutura organizacional de liderança. Tá? Para poder funcionar essa estrutura e nós fazermos os projetos.